Boa tarde, estudantes dos nonos anos da Escola Celso Melhor do Amaral, que é o professor Kevin. Bem-vindos a mais uma nossa videoaula. Então, na aula de hoje, eu elaborei essas atividades para a gente aqui, com vencimento aqui no dia 30 de junho, e eu vou debater agora um pouquinho com vocês e falar também dos conteúdos. Então, a primeira atividade é um resumo sobre o conceito de democracia e ditadura no caderno, para postar no Google Class ou WhatsApp do professor. Então, por que é esse conteúdo? Porque a gente estava tratando, né, o período do governo constitucional de Vargas, né, e esse período, especificamente, inclusive com o trabalho que eu passei para vocês, que era para falar sobre o integralismo e a Aliança Nacional Libertadora, né, que eram as duas frentes opositoras ao governo Vargas e também que eram opositoras entre si. Então, a Aliança Nacional Libertadora, que era vinculado ao Partido Comunista Brasileiro, em 1935 vai tentar dar um golpe nos moldes comunistas, né, nos moldes de uma ditadura comunista, em relação ao governo Vargas. Então, gente, esse golpe vai ser perpetrado por duas pessoas em específico, um cara chamado Luiz Carlos Prestes e outra mulher chamada Olga Benário. Esses dois, gente, eles eram agentes, né? Eles foram treinados diretamente por Moscou, lá na Rússia, né? E eles vieram com a missão aqui no Brasil de implantar uma revolução aos moldes da Revolução Russa de 1918, em um Estado soviético alinhado ao comunismo. Isso vai fracassar miseravelmente, porque tipo Vargas vai descobrir isso, só que ele vai deixar meio que acontecer para expor o amadorismo do pessoal e o fracasso da operação, entenderam? Então ele vai meio que ridicularizar eles. E aí, posteriormente, gente, Vargas vai se apropriar, vai se utilizar desse fato chamado de intentona comunista, ou golpe, tentativa de golpe comunista, né? Para o quê? Para alimentar o acirramento político, né, que estava vigente no Brasil, em especial entre os integralistas e os aliancistas, ou os comunistas. Os integralistas eram o que a gente podia chamar de os fascistas brasileiros. Os integralistas, gente, eles eram um grupo político, né, que tinha uma enorme inspiração no fascismo e no nazismo alemão, e eles tinham o quê? Eles tinham a ideia de você criar tipo, uma pátria grande no Brasil, um Estado nacionalista e contra o comunismo e também contra Vargas, entendeu? Então, esses embates entre o integralismo e a Aliança Nacional Libertadora vão perdurar durante todo esse período, até a intentona comunista. A partir desse período, o Partido Comunista vai ser criminalizado novamente e Vargas vai passar a explorar esse fato para aumentar esse acirramento. Ele vai aumentar tanto que em 1937 ele vai dar um golpe de Estado, vai se autogolpear e vai o quê? Vai declarar inconstitucional, ou seja, ele vai desconsiderar a Constituição de 1934. E aí nós vamos entrar no período chamado Estado Novo, ou a ditadura de Vargas. Vai ser a primeira ditadura republicana que nós vamos ter no Brasil, a segunda vai ser a ditadura militar, e ela vai durar 8 anos. Então a gente entra nesse período aqui, ó, do aspecto ditatorial. Vargas foi um ditador, entenderam? Então, a primeira atividade faz referência a esse conteúdo, de vocês buscarem qual que é o conceito de democracia e ditadura e escreverem no caderno. A segunda atividade é para pesquisar sobre as reservas indígenas de Dourados, o ano em que foram instituídas, os povos que habitam as terras e o presidente que promulgou essas terras. Por que isso? Porque Vargas, gente, nesse ideal de Estado Novo dele, ele tinha o quê? Uma enorme inspiração na Alemanha e na Itália fascista. Então, ele queria o quê? Ele queria que o Brasil fosse uma nação inteiramente nacional, ou seja, livre de influências estrangeiras e que exalasse esse patriotismo e esse amor à pátria. Então, ele vai se voltar à estética e à imagem dos indígenas, que são os habitantes naturais do território brasileiro, né? E ele vai o quê? Ele vai fomentar o que? Essa exploração da imagem do indígena como um ser exótico, como um ser estranho, mas ainda assim nacional. Entendeu? Então, Vargas, nesse período do Estado Novo, ele vai fomentar toda essa questão de nacionalismo e de produtos culturais nacionais. Entenderam? Inclusive, Vargas ele vai visitar a reserva indígena de Xingu, o Parque Indígena do Xingu, em 1940. Aqui, ó, uma imagem dele lá com os índios, com os indígenas.
de tanto apreço que ele tinha por essa estética desse nativo brasileiro ali, ó. E não também só por isso, ele tinha a intenção de povoar essas terras, né, esse chamado oeste brasileiro, que era completamente despovoado. E isso entra em questão aqui a região de Mato Grosso do Sul. Nós éramos considerados aqui um espaço vazio, suscetível à influência principalmente do Paraguai. Então, para Vargas, era um ambiente instável. E aí, como atividade, né, vocês vão consultar esse link ali, ó, Terras Indígenas, Vocês vão chegar aqui nesse site aqui, ó, e vocês vão pegar todas essas informações que estão aqui, ó. Estão todas catalogadas, aqui tem o mapa, tem o ano que foi promulgadas as terras indígenas, os povos que vivem aqui e a população. Então é um site muito completo. Quero esse relatório aqui. E por último, gente, eu passei para a gente ouvir, para vocês abordarem, essas duas músicas abaixo, ó. Lenço no Pescoço, são do mesmo cantor, Wilson Batista, de 1933, e Bonde de São Januário, de 1940, ambas do mesmo autor. E aí, para responder essas duas questões, por que estou passando isso? Pessoal, nessa ânsia do Vargas de exaltar tudo aquilo que é nacional, ele vai passar a pegar, a adotar o samba como o gênero nacional brasileiro. Nesse período, Vargas ele vai passar a se apropriar do samba como forma de propaganda política também. Então, ele vai passar a patrocinar certos sambistas para comporem músicas de sucesso que fossem alinhadas à ideologia que era do Estado Novo, a ideologia de Vargas. Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui, ó, a questão número A. A música O Bonde de São Januário e O Lenço no Pescoço foram escritas em um curto período de tempo, só que elas são extremamente diferentes e vocês precisam ver as letras. Em que era política estávamos nesse período do Brasil? Isso aqui tá super fácil. Depois, ó, para você analisar esses trechos dessa música aqui, ó. B. Meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. O que esse trecho da música quer transmitir? E aí, posteriormente, a letra C. Antigamente eu não tinha juízo. Essa música, que é esse primeiro trecho, é da música Lenço no Pescoço. E essa outra aqui é a do Bonde de São Januário. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Vejam vocês, sou feliz e vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Vivo bem. Então, o que essa música quer transmitir também? Em sua opinião, qual a relação dessa música nas letras de Wilson Batista e o governo Vargas? Ou seja, o que o governo Vargas tem a ver nessa mudança tão substancial nas composições do Wilson Batista nesse período de 7 anos? É uma coisa que vocês vão descobrir. Entenderam? Então, pessoal, Vargas nesse período, no período do Estado Novo, a ditadura varguista, Vargas governou assim com mãos de ferro. Ou seja, ele fez absolutamente todo o seu projeto de nação que ele queria ter, que ele aspirava para o Brasil, e ele também passou a exaltar tudo aquilo que era nacional. Tudo que vinha do Brasil era bom, era bem-vindo. O que era internacional, o que era de outras nações, não era bem quisto. Alinhado com o quê? Alinhado com aquele ideal nacionalista que era vigente nos regimes fascistas na Itália e na Alemanha nesse período. Entenderam? Então, Vargas, nesse período, vai ter essa enorme influência dos regimes fascistas no Brasil, a partir do Estado Novo. Entenderam? Espero que tenham entendido. Beijão, tchau, tchau.